Galera, desculpa, tive um probleminha aqui, o vídeo pausou e sem querer cancelou. Vamos continuar. Então, como eu vinha dizendo, com relação a feriados, descanso semanal e férias, na CLT a gente só tem realmente essa previsão, essa proibição de você entrar de férias em 2 dias que antecedem domingos, descansos semanais ou feriados, tá? Então, a Convenção 132 eu trouxe aí para vocês no roteiro, mais para vocês conhecerem, né? Mas ela não é aplicada no Brasil, embora nós sejamos signatários, simplesmente porque a CLT é uma norma mais favorável e nós temos que aplicar a teoria do conglobamento, ou seja, vamos aplicar a norma mais favorável por inteiro, com as partes boas e ruins. E a norma que é menos favorável, a gente não pode sair pensando parte boa dela para poder aplicar, sob pena de criar uma terceira norma, certo? Outra regrinha básica que a gente tem aí é da irrenunciabilidade. Direito a férias, ele é mais do que um direito. Ele é algo que é essencial para a saúde do trabalhador. Então, o trabalhador, via de regra, ele não pode renunciar a esse direito. Tá? Quando ele assim o faz, inclusive, o empregador ele fica sujeito, se eventualmente, além de uma penalização administrativa, é claro, eventualmente numa ação ele fica sujeito a obrigatoriamente conceder o período de férias para a pessoa, mesmo que ele já tenha pagado. Ele tem que conceder posteriormente, porque é irrenunciável o direito a férias. Tá? Agora, em partes, até que dá para você negociar. A própria CLT traz uma previsão que todo mundo acha que se trata de compra de férias. Todo mundo fala, fulano comprou 10 dias de férias do empregador. O empregador, aliás, comprou 10 dias de férias do empregado e tudo mais. Na verdade, isso não é compra de férias. Isso é uma conversão em abono pecuniário. O que acontece? O artigo 143 da CLT ele diz: é facultado ao empregado converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Então percebam que quem tem que pedir, tem que partir, é do empregado. O empregado é que, se quiser, ele transforma um terço do período de férias dele em abono pecuniário. Esse abono pecuniário tem um valor. Que valor? O próprio artigo traz. No valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então, como a maioria das pessoas tira 30 dias de férias, e depois a gente vai ver que nem todo mundo tem direito a 30 dias de férias, como a maioria das pessoas tira 30 dias, converter um terço é converter 10 dias. Então a pessoa trabalha 10 dias das férias e os outros 20 dias ela realmente descansa. Como ela trabalhou 10 dias das férias, como é que vai ser? Ele vai receber esses 10 dias em dinheiro, né? O valor dos 10 dias. Então quer dizer, ele além de ganhar o mês inteiro, mais um terço, ele ainda vai ganhar o valor desses 10 dias. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, imagine que naquele mês de março que eu comentei, eu vou entrar de férias, e aí o meu salário é 1.200, então 10 dias é um terço de 30, né? Eu estou convertendo um terço. Então, eu vou ter direito a um salário, 1.200, mais um terço que a Constituição me deu de direito, então mais 400, e ainda vendi, né? Entre aspas, converti um terço das minhas férias em dinheiro. Quanto que é um terço de 1.200? Mais 400. Quer dizer, 1.200 mais 400 mais 400. Minhas férias aí, neste caso, serão remuneradas à base de R$ 2.000. Ok? Então, se eu não fizer essa conversão, ficaria em 1.600, como eu já tinha falado no vídeo anterior. Ok? Então, é possível sim a conversão, não é venda, tá? É a conversão em abono pecuniário. Ok? E nós vamos falar um pouquinho melhor desse abono um pouquinho mais para frente, então eu vou me limitar a parar por aqui. Próxima regrinha é a da proporcionalidade. E aqui nós temos uma situação extremamente parecida, quase que idêntica à situação do 13º. Quando a gente falou em 13º, eu disse para vocês o seguinte, que a pessoa que entrou em junho, em agosto, não completou o ano inteiro, ele tem direito a pelo menos a proporcionalidade do pagamento do 13º. A mesma coisa vai acontecer com as férias. Às vezes, você pode pedir demissão antes de completar um ano. Quer dizer, você não vai ter tido direito a férias ainda. Mas, sei lá, você tinha quantos? Você tinha 6 meses de trabalho. Quer dizer, dos 12 que você precisava para completar um período de férias, você completou a metade, né? 6 meses. Então, proporcionalmente, você vai receber férias sim. Férias proporcionais. Proporcionais ao quê? A metade do valor que seria devido. Quer dizer, se você trabalhou 6 meses e as suas férias, vamos supor aquele mesmo exemplo, né?
suas férias valeriam aí R$ 1.600, né? Os 1.200 do mês mais um terço. Então você vai pegar metade disso, R$ 800, como férias proporcionais. Perfeito? Então, a proporcionalidade também é uma regra que a gente vai aplicar nas férias. Detalhes. Primeiro detalhe para dizer para vocês, nós temos um enunciado que é baseado, inclusive, naquela Convenção 132 que eu já comentei, enunciado número 21 da primeira jornada, né, Direito Material e Processual do Trabalho, que ele diz o seguinte: qualquer que seja a causa de extinção do contrato de trabalho, serão devidas férias proporcionais. Porém, se a gente olhar o artigo 146 da CLT, lá no parágrafo único ele fala: na cessação do contrato de trabalho, após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias. Quer dizer, para a CLT, se foi dispensado aí por justa causa, você necessariamente vai perder direito à proporcionalidade das férias, assim como seria no 13º também. Então, nós temos esse embate de normas, CLT e Convenção 132, e como eu já havia falado, por a CLT no todo ser mais benéfica, a gente não aplica a Convenção 132, a gente aplica o 146 da CLT, e assim funciona na prática. Se você for dispensado por justa causa, você não vai receber férias proporcionais. Agora, pedido de demissão, dispensa sem justa causa, aí você recebe, ok? Você vai receber, fiz um acordo, aquele acordo novo da reforma trabalhista, não tem problema, vai receber férias proporcionais, ok? Aí não tem problema. Outro detalhe é aquilo que a gente já tinha falado do 13º, né? A gente conta um mês a cada 15 dias trabalhados. Se você tiver, por exemplo, eu entrei no dia 15 de junho, trabalhei 15 dias em junho até dezembro. Você vai ter direito a quantos meses? O junho conta ou não conta? Aí é que tá. Para você saber se o mês vai contar ou não, tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias. 14 ou menos, não conta o mês. 15 ou mais, conta o mês inteiro. Tá? Para efeito de proporcionalidade. Então, só para a gente pegar aqui direitinho o artigo 146 por inteiro, na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja sua causa, será devido ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. E aqui, só um detalhe, tá? Mas eu tenho direito a férias, só que eu pedi para sair antes do mês que o meu empregador ia me dar as férias. Aliás, eu tenho direito às férias, meu empregador vai me dar férias no mês que vem e me manda embora por justa causa hoje. Eu perco o direito às férias que eu adquiri? Aí não. Vejam, qualquer que seja a causa, vai ser devido ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, esse em dobro a gente vai falar depois, correspondente ao período de férias de direito adquirido. O que a gente perde é só o proporcional. Então, o parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Aquela mesma ideia do 13º proporcional, ok? Bom, essas eram as regrinhas que eu tinha para falar para vocês, para a gente poder começar a estudar férias, ok? Passadas essas regrinhas, vamos começar agora a falar sobre alguns conceitos de férias. Primeiro, o que seria período aquisitivo e o que seria período concessivo das férias? O período aquisitivo é aquele período que você precisa de completar de serviço prestado com a assiduidade que a lei determina, daqui a pouco a gente vai falar melhor dessa assiduidade, para que você adquira, para que você tenha direito a ter férias. Uma coisa é conseguir o direito das férias, outra coisa é usufruir desse direito, tá? Usufruir desse direito. E aí, quando você olha o artigo 129, fica um pouco tranquilo para a gente entender que para ter direito a férias eu tenho que trabalhar um ano. Ou seja, aquele ano que eu estou trabalhando, que eu vou adquirir férias para depois poder usufruir, eu chamo ele de período aquisitivo, por um motivo óbvio. É o período em que eu estou adquirindo o direito. Ok? Agora, quando a gente fala de
já tenho mais de um ano de serviço, agora eu tenho que receber, né? Eu tenho que descansar, ter essas férias. Aí eu estou falando do período concessivo, que é o período em que o meu empregador vai conceder as minhas férias. Então, o período concessivo, ele está no artigo 134, que diz o seguinte: as férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Osório, não tem um negócio de dividir em 3 vezes? Calma, isso daqui é o caput, depois a gente vai falar das exceções. A regra é férias em um só período, ok? Mas vejam só, nós estamos falando de período concessivo. Nos 12 meses seguintes ao aquisitivo. Quer dizer, eu trabalho 12 meses, direto, e aí o meu empregador vai escolher nos próximos 12 qual é o mês em que eu vou tirar férias. Então, no Brasil, a princípio, a pessoa que acabou de entrar no serviço, ela pode ficar trabalhando seguidamente por 23 meses e não ter problema para o empregador. Por quê? Os primeiros 12 ele adquire, 11 ele trabalha e no 12º ele usufrui férias. Tá valendo? Tá valendo, pelo artigo 134. Em um desses outros 12, o empregador é obrigado a me dar férias. Mas ele não é obrigado a me dar férias no primeiro, nem é obrigado no segundo, nem no terceiro. Se ele quiser, ele pode dar no último. Ok? Então, o máximo que um trabalhador no Brasil fica trabalhando direto, sem férias, são 23 meses, quando ele está em início de contrato. Tá? Outra curiosidade. O primeiro ano de serviço de todo mundo, ele é só aquisitivo. Porque você nunca teve férias, você acabou de começar a trabalhar. Ele é só aquisitivo. Quando passa de um ano de serviço, os outros anos do contrato, eles são todos aquisitivos, porque no próximo ano você está adquirindo já as férias do outro ano, mas também concessivos, porque você vai ter que ser concedido, vai ter que ser concedido as férias que você adquiriu no passado. Então, a partir do primeiro ano, só o primeiro ano, na verdade, é só aquisitivo. O segundo ano ele é concessivo do primeiro, aquisitivo do terceiro. O terceiro ano ele é concessivo do segundo, aquisitivo do quarto, certo? Então, a partir do segundo ano de serviço, todo ano ele vai ser aquisitivo em relação ao ano que vem e concessivo em relação ao ano passado, ok? Isso não tem problema nenhum. E só para matar a curiosidade de vocês, uma coisa interessante é que as férias, até quem estiver me seguindo no roteiro aí, as férias elas são consideradas tempo de serviço. O artigo 130, parágrafo 2º, diz o seguinte: o período de férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Por isso, inclusive, que a remuneração de férias é salário. E aí o que acontece? O terço também. Né? Ela só não vai ser salário quando ela for indenizada, e daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Mas uma coisa interessante é, as férias elas são tempo de serviço. E como tempo de serviço, ela entra no cômputo do período aquisitivo. Como assim, Osório? Vamos lá, vamos fazer a seguinte imaginação. Eu tenho o primeiro ano de serviço, fiz 12 meses de trabalho, consegui meu direito a férias. Nos próximos 12 meses, o meu empregador vai me conceder férias. Suponha que ele me conceda no terceiro mês. Tá? Comecei em janeiro de 2018, dezembro de 2018 fechei um ano, em março de 2019 tirei férias. Significa que em março eu não trabalhei. Aí as pessoas pensam, peraí, então eu trabalhei janeiro, fevereiro, abril, maio, eu trabalhei só 11 meses nesse ano. Vou ter que trabalhar mais um mês no ano que vem para conseguir direito a férias de novo? Não. O março que eu estava de férias é considerado tempo de efetivo exercício, ou seja, ele conta para os próximos 12. Tá? Então, por ser efetivo exercício, a gente conta 12 de trabalho e depois 11 de trabalho mais férias, já tenho novas férias. Beleza? Eu não preciso de mais 12 de trabalho. Depois que eu fiz o primeiro ano trabalhando 12 meses seguidos, do segundo em diante eu só vou trabalhar 11, porque um deles vai ter que ser férias do ano passado. E essas férias do ano passado considera como trabalho realizado. Ok? Então, eu trabalho mais 11, fico de férias 1, já tenho 12 completos. Ok? E é isso, né? Então, a gente, para ter férias, a gente tem que ter esse período aquisitivo, e aí nós temos 12 meses seguintes que o empregador vai escolher para conceder o nosso mês de férias. Mas é aquilo que eu havia falado anteriormente. Nós não podemos achar que trabalhar 12 meses é sinônimo de ganhar 30 dias de férias. Por quê? Porque lá naquele quesito da proporcionalidade das regrinhas, quando eu estava falando com vocês,
tem uma outra situação de proporcionalidade, que é a proporcionalidade da assiduidade. Não me entendam mal, eu não estou dizendo que um dia de falta tira um dia de férias. Não, até porque o artigo 130, parágrafo 1º, ele é expresso. É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço, ok? Porém, existe uma proporcionalidade nessa brincadeira, tá? Aqui nós temos o seguinte, o artigo 130, ele vai falar o seguinte: após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. E essa proporção que ele identifica aqui, logo quando você vai olhar os incisos, é uma proporção que tem a ver com número de faltas, tá? E lógico, faltas injustificadas, tá, gente? Falta justificada não entra nessa conta. Por quê? Porque a obrigação do empregado não é só trabalhar 12 meses, é trabalhar 12 meses com assiduidade. Então existe uma tabela nesse artigo 130 que é aplicada a todos os trabalhadores. Inclusive, só fazer um parêntese, antes da reforma trabalhista, a galera do regime de tempo parcial, aquela que trabalhava até 30 horas, né? Antes era até 25, agora pode ser até 30, ou então até 26 hora extra, lembra dessa galera? Eles tinham férias diferenciadas. Hoje em dia não mais. Eu até coloquei para vocês no roteiro aí o atual artigo 58A, já modificado pela reforma. As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130 dessa consolidação. Ou seja, quem é regime de tempo parcial vai ter férias igual a todo mundo. Mas voltando aqui, nós temos essa tabela do artigo 130 que vocês têm que saber de cabeça, tá? Por mais que vocês não vão fazer prova aqui durante a pandemia, eu sei que vocês vão ter possibilidade de consulta e tudo mais, vocês vão precisar saber essa tabela de cabeça, nem que seja para passar na OAB, ou até mesmo para passar em algum concurso, ou até mesmo para não fazer feio quando você for fazer uma consultoria trabalhista, tá? Porque essa tabelinha, e ela é muito fácil de gravar. Por quê? Existe um macete, não fui eu que inventei, mas é a tabela do 69. E antes que você pense besteira aí na sua casa, não tem nada a ver com isso que você está pensando. Tabela do 69 é o seguinte: se você pensar grupo de dias de férias e faltas que o empregado tem, você pode estabelecer o seguinte: 69 dias de férias, meia dias de falta, 9. E funciona da seguinte maneira. Podem anotar no caderno de vocês aí. Férias, meia, faltas, 9. 69, beleza? Por quê? Porque vocês só precisam gravar basicamente duas coisas. Uma que vocês já sabem, que é a regra é que todo mundo tem 30 dias de férias. Então, nesse primeiro aqui, na primeira tabelinha do meia, você pode botar embaixo 30 dias de férias. Para quem falta até 5 dias. 5 dias é um número cabalístico do direito, né? A gente tem um monte de coisa de 5 dias, embaixo da declaração de 5 dias, se ninguém te der prazo são 5 dias. Tem um monte de coisa de 5 dias no direito. É só você gravar isso. 5 dias de faltas durante o ano. Se a pessoa faltou 5 vezes injustificadamente durante o ano, ela tem direito a 30 dias de férias. Ok? E agora que a gente começa a desenvolver o 69, sem pensar besteira. O 69 é o seguinte: 30, você vai para o próximo número, você diminui 6, ou seja, 24 dias. E aqui, não era 5? A gente vai pegar um grupo de 9 faltas para colocar aqui para baixo. Então, olha, vão comigo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9. Tá vendo? Então, de 6 a 14 faltas, nós temos 24 dias de férias. E aí a gente vai fazer 69 de novo. 24 menos 6, 18. Então pode escrever 18 dias. Se eu botei meia, aqui 9. Então aqui tinha parado em 14, né? Então vamos lá. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Grupo de 9? Beleza? Então, de 15 a 23 faltas, eu tenho agora 18 dias de férias. Não é isso? Vamos mais uma. 18 menos 6, 12. Se eu fiz meia, 9. Aqui embaixo, então, vamos para o próximo grupo de 9 faltas. 23 começou ali em cima, terminou ali em cima, então vamos lá. 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32. Significa que de 24 a 32 faltas eu vou ter 12 dias de férias. E assim a gente constrói a tabela do 69. E aí você me pergunta, Osório, tudo isso são faltas injustificadas? Sim, se você tiver esse número de faltas injustificadas, você vai saber quantos dias de férias você tem direito. Né? De maneira que, construída essa tabela, você pode prestar atenção no seguinte, fulano durante um ano faltou 18 vezes, injustificadamente. Então, quantos dias ele tem direito a férias? Aí você vai na tabelinha do 69, percebe que 18 está naquele grupo 15 a 23, então você vê logo que ele tem direito a 18 dias de férias. Beleza? E é assim que você vai vendo. Fulano faltou 25 vezes injustificadamente. Aí você vai olhar lá na tabelinha do 69, vai perceber que 25 está entre 24 e 32 e vai ver que são 12 dias de férias. Ok? Aí você me pergunta, Osório, então a tabelinha termina no 32, né? E se a pessoa faltar mais de 32 dias durante o ano, injustificadamente? Aí, meu amigo, eu vou te contar uma coisa. Se esse cara ainda tiver emprego, porque, pelo amor de Jesus Cristo, o cara faltar 32 dias injustificadamente durante um ano, se ele ainda tiver no emprego, ele é um Highlander dos empregos, o cara é sinistro, mas pelo menos uma coisa ele vai ter. Ele vai perder direito de ter férias. Beleza? Então, essa tabelinha do 69 a gente pode exemplificar claramente pelo artigo 130. Vamos ver aqui o artigo 130. Na seguinte proporção, 30 dias, quando não houver faltado ao serviço por mais de 5 vezes. 24 dias, quando houver tido de 6 a 14 faltas. 18 dias, quando houver tido de 15 a 23 faltas. 12 dias, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Então, pessoal, vocês não precisam nem de ir na CLT para conferir isso. É só fazer o 69 e resolve o problema de vocês. Ok? Sem pensar besteira, óbvio. Ok? Então, mais 32 faltas, vai perder. Não tem jeito. Beleza? Tranquilo. Continuando aqui, né? Já que eu estou falando para vocês que as faltas injustificadas trazem problema no tanto de dias que você vai ter de férias, de direito a férias, a gente tem que saber como que eu sei se a falta é injustificada ou não, ok? Para a gente ver isso, a gente vai ter que analisar várias situações. A própria CLT, ela fala para a gente quais são as faltas que são justificadas. Não só a CLT, aquela Lei 605 do descanso semanal também diz quais são as faltas justificadas. Você pode ter falta justificada por um atestado médico, você pode ter falta justificada por inúmeras situações. A maioria delas, tá? A maioria delas estão em dois artigos da CLT, que é o 131 e o 473, ok? E aí você tem, por exemplo, no 131, que não são consideradas como faltas injustificadas, falta por motivo de acidente de trabalho ou incapacidade que você vai chegar até um auxílio-doença. E aí você começa ali com um atestado médico por 15 dias e do 16º dia em diante você fica afastado, recebendo pela INSS. Né? Licenciamento compulsório de empregado por maternidade, né? Quando você está recebendo lá o seu salário maternidade. Aí você, obviamente, vai ficar sem trabalhar e essa falta é uma falta justificada. Falta justificada pela empresa. Aqui é aquela que a empresa dá mole, que o empresário brasileiro, que é muito bonzinho muitas vezes, ele acaba tomando ferro. Por quê? Porque a lei não manda ele ser bonzinho. A lei manda ele ser uma pessoa preocupada com a saúde do trabalhador, sim, mas seguindo o que a lei determina. Né? Ela não manda ele ser bonzinho a ponto de ficar fazendo as coisas como se não tivesse repercussão. Por exemplo, aquele empregado que falta muito, se você não desconta no salário dele no final do mês, significa que você perdoou. Né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre punições, né? As punições elas têm que ser imediatas, a gente tem o princípio da imediatidade das punições. Então, aqui, por exemplo, ó, item 4, aquela justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado desconto no salário. Então, se você brigou com o cara, deu uma advertência porque ele faltou e não descontou no salário, você perdoou. Né? Então, durante suspensão preventiva para responder inquérito administrativo ou prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido, né? Aqui aqueles casos que a pessoa às vezes vai presa por um motivo errado e tal, eu vou ir absolvido depois, e aí você não pode, como empregador, puni-lo porque a lei brasileira errou com ele. Então aqui acaba sendo falta justificada. Se ele for condenado é outra coisa, aí vai ser até caso de justa causa para a gente discutir no último roteiro.
beleza? Enfim, nos dias em que não tem havido serviço, na hipótese do inciso 3 do artigo 133, quando a empresa fecha, né? Aí a gente tem também o 473 com diversas situações. E aqui tem uma situação muito curiosa, que a CLT ela acaba afirmando para a gente que a morte é mais tranquila do que o casamento. Não sou eu que estou falando isso, eu sou casado, eu não tenho problema nenhum com isso, adoro inclusive ser casado, mas a CLT entende que a morte é melhor do que o casamento, né? Porque o luto da morte para a CLT é 2 dias. O luto do casamento não, é 3. Quer dizer, luto não, né? Bodas, o casamento, não, falei errado. Mas se você casa, você tem 3 dias de bodas. Agora, se morre seu pai, você só tem 2 dias para perceber o que está acontecendo, para saber o que houve, né? É isso aí, a CLT ela é meio bizarra, né? Para ela, a morte é mais suave do que o casamento. Então, vejam bem, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica, ao passo que até 3 dias em virtude de casamento, né? Negócio meio bizarro. Um dia em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana. Gente, risquem esse inciso 3, tá? Eu já até mando para vocês ele riscadinho no material. Por quê? Porque aqui a CLT ela é anterior à Constituição, obviamente, e a Constituição, lá no ADCT, estabelece que para o homem a falta justificada em caso de nascimento de filho é de 5 dias. Tá? A gente tem até aquele negócio da empresa cidadã, se o funcionário participar, pode chegar até 20 dias de licença paternidade, mas a regra é 5 dias de licença paternidade, tá? Esse inciso 3 aqui, ele é antigo, ele já está desatualizado e ele fala como se fosse de um dia só o descanso. O da mulher, então, nem se fala, né? Que em nascimento de filho e tal, o da mulher ela fica afastada ali por 120 dias, ok? Um dia a cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada. Então, assim, se você faltar ao trabalho, você estava de ressaca, deu mole, deu um problema sério ali que você não conseguiu acordar, faltou, só dá para fazer isso uma vez no ano, né? Vai lá e doa sangue. Pelo menos você justifica sua falta. Olha eu ensinando você a fazer a merda, né? Brincando, mas não faça isso não. Doe sangue porque realmente é uma coisa importante, né? Lógico que eu estou aqui fazendo uma brincadeira. Mas realmente, um dia por ano você tem direito a faltar ao trabalho para doar sangue. 2 dias consecutivos ou não para se alistar como eleitor, tá? Obviamente que você só vai fazer isso uma vez, que depois, a não ser que você tenha perdido, tenha sido caçado ali, seu título de eleitor e tudo mais, mas via de regra, você só vai fazer isso uma vez na vida. E aí, por uma questão de burocracia, a CLT permite que você tire 2 dias para resolver isso. Inciso 6 aqui, o período de tempo que tiver que cumprir exigências do serviço militar, né? Aquelas exigências de você ser chamado para quando você faz 18 anos, enfim, qualquer chamamento de serviço militar é considerado falta justificada. Nos dias que tiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Óbvio que isso daqui só vale para quem está estudando no ensino médio, né, ou pelo menos no cursinho para tentar uma faculdade. E aí percebam, é nos dias em que tiver comprovadamente realizando provas. Quer dizer, se você foi lá para o Acre para tentar a faculdade do Acre, levou 3, 4 dias para ir lá e voltar, isso tudo vai ser considerado justificado. Ok? Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo, e aqui ele não faz muita distinção, então pode ser tanto como testemunha como parte, tá? Se você foi como parte a uma audiência, isso daí não pode ser descontado do seu salário, senão é uma falta injustificada. Pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional no qual o Brasil seja membro, aqui é uma questão dos sindicalistas, né? Agora nós temos até aqui 2 inovações de 2016, até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira, né? Porque, via de regra, se a sua esposa está grávida, ela ir ao médico, tudo bem. Você acompanhá-la ao médico, por mais que isso seja bonito, que seja companheirismo, a CLT estava cagando para isso, porque ela não tinha nada que dizia que você podia fazer isso. O empregador podia te cortar e falar assim, não, você não vai não, né? E aí agora não. Agora você tem esses 2 dias, pelo menos, para você poder acompanhar sua esposa. Por um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica.
E aqui olha que coisa interessante, se ele passar mal mais de um dia no ano, se lascou, né? É um dia só por ano que você pode acompanhá-lo numa consulta médica. Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Essa é uma alteraçãozinha de 2018, tá? E é bem interessante, que faz parte do combate ao câncer, né? Que a gente sabe que é uma doença que quanto mais rápido a gente descobre, mais tranquilo é para lidar com ela. Então, assim, é um incentivo para que os empregados façam esse tipo de exame, né, preventivo do câncer. Ok? Então, 3 dias por ano, né, cada 12 meses de trabalho. Okay? Enfim, essas são as mais famosas, né, as faltas justificadas mais famosas. Tem outras, mas nós temos aí também situações em leis específicas, tem outras, mas essas são as principais situações em que você pode faltar sem que isso repercuta negativamente no seu trabalho, ou seja, são faltas justificadas. Beleza? Dessa maneira, quando a gente fala desse tipo de falta, a gente não vai ter nenhum tipo de desconto no salário, muito menos naquela tabelinha do 69 ali para gozar férias. Ok? Então, esse videozinho aqui já está ficando muito grande, eu vou encerrar por aqui e depois a gente termina esse roteiro em outro vídeo. Talvez até em outros dois, porque essa aula de férias é um pouquinho grande. Um grande abraço para vocês, fiquem em paz, que o Senhor nos acompanhe.